Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes. Vou dar continuidade à série que eu estou colocando aqui no canal sobre relacionamento, tá? Foi o que o Espírito Santo me inspirou e estou fazendo a vontade de Deus para que vida seja alcançada. Para você, mulher que perdeu a esperança, porque passou por um divórcio, porque está sozinha hoje, porque acha que nunca mais será feliz na vida sentimental. Quero te dizer que ainda há esperança para a tua vida, tá? Você está viva, mulher. Deus tem para você o melhor e Ele quer que você viva isso ainda nessa terra, tá? Ser amada, né? Amar e ser amada, isso é muito bom. Apesar das decepções que você já tem aí no seu currículo sentimental, tantas coisas que já se passaram aí na sua vida, que hoje você olha e às vezes fica ouvindo o que pessoas dizem, né? Que o amor não existe, que nenhum homem presta, que essas coisas, amor é coisa de novela, é coisa de filmes, né? Porque isso daí a realidade é outra, casamento é uma instituição falida, alguns dizem isso é muito maligno, tá? Nosso Deus, quando criou homem e mulher, Ele fez para que os dois fossem felizes dentro do propósito que Ele tem para cada um. Mas, infelizmente, né, as coisas foram acontecendo, tomaram vários rumos e hoje o casamento está até desacreditado devido a tantas situações que temos visto aí no mundo. Mas uma coisa eu posso te dizer, há esperança para aquele que acredita em Deus, que vive sob a graça do Senhor e não pelas regras impostas pelo mundo, tá bom? Então Deus pode sim restaurar a sua vida. Hoje eu quero começar falando sobre você que está no propósito com Deus, pedindo para Deus restaurar o seu casamento. Creia que Deus pode fazer isso. É necessário que você se posicione, que você comece a analisar aí o que tem levado a esse esfriamento, o que tem levado a essa destruição dentro da sua casa, na vida sentimental, porque vocês dois não estão mais falando na mesma língua, porque não estão caminhando para a mesma direção, o que aconteceu, né? Qual foi as causas dessa situação. Então você precisa analisar como uma mulher de Deus, como a coluna da sua casa, como aquela que pode edificar o seu lar, tá? Nós temos essa capacidade porque foi Deus que nos deu. Nós temos visão ampla, nós conseguimos sentir coisas que o homem não sente, ver coisas que ele não vê, porque Deus nos capacitou para isso. O inimigo sabe disso. Por isso que ele usa isso contra nós, né? Essa força que Deus nos deu, que nós temos que saber usá-la para que não venhamos destruir o nosso lar. Sejamos mulheres prudentes, mulheres sábias, né? Mulheres que sabem sim o seu lugar de mulher, mulher feminina, mulher delicada. Tudo isso são coisas que vai atrair o outro, o homem, né? Porque assim Deus fez, assim Deus criou. Nós temos coisas em nós que atraem o homem. Tem coisas no homem, características no homem que atrai a mulher, né? No homem, quando o homem olha para nós, ele vê sim a beleza, ele vê sim a delicadeza, ele vê sim essa plenitude que a mulher tem, né? Isso atrai ele. A beleza da mulher, a maneira de falar, a maneira de agir, isso atrai ele. E nós, quando olhamos para o homem, vemos ali aquele homem que é o protetor, que é o homem, né? Eu sei que hoje em dia está meio complicado, mas nós nos atraímos por esse homem forte, esse homem que sabe se impor, que nos protege, né? Então a gente consegue se sentir assim descansada, né? Tem esse homem aqui que está do meu lado, é ele que toma partida, é ele que vai ali na frente, e eu estou do lado auxiliando, como Deus nos criou para fazer, né? E quando nós saímos desse polo que Deus nos colocou, aí começa aí o desequilíbrio dentro do lar. Então depois eu vou falar mais sobre isso, mas eu quero falar com você, mulher, que se você está com um casamento destruído, não permita que o divórcio chegue à sua casa. Às vezes nós temos mulheres falando que não, larga esse homem, você vai encontrar outro, tem coisa melhor para você. Não é dessa forma, tá? O primeiro passo que você tem que ter dentro de um casamento que está aí pendendo a destruição é restaurar o casamento. É isso que Deus quer. O nosso Deus, ele é contra o divórcio, ele odeia o divórcio. E por que ele odeia? Porque ele sabe das consequências que isso nos traz. Tudo que nos fere, Deus não se agrada. Ele quer para nós o melhor. Então, por isso que ele nos ensinou isso, né? Que é para nós casarmos, para estarmos juntos ali até o fim das nossas vidas. Se possível, que a morte nos separe. Mas nós sabemos também que está escrito na palavra, que há divórcio por causa da dureza do coração do homem. Então, quando nós temos o coração duro, quando nós abrimos brecha para que o inimigo entre e trabalhe, vai haver as consequências.
Então Deus não quer que você viva essas consequências. Então você que está ainda nessa situação, pensando em desistir, pensando que não tem mais saída, e abro novamente um parênteses, né? Eu sempre quero deixar isso claro, porque eu não quero, mulher, que você fique num lugar subjugada, sofrendo, né? Violências domésticas, e tantas coisas aí que nós temos visto. Isso não agrada o coração de Deus. Já vi homens de Deus falando para a mulher: não, mas olha, ele, né, é agressivo, ele faz isso comigo, fica lá, meu irmão. Você casou com ele, você vai ter que ficar até o fim, ou seja, vai ter que ficar até o fim mesmo, você entende, né? Então não é assim. Isso é o homem quem diz. Deus Pai não quer isso para você. A própria palavra nos diz isso. Se eu sou mau, eu sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Você acha que eu vou falar para minha filha que se casou agora, ela me vem para me contar um caso, olha, estou sofrendo lá, ele está fazendo isso comigo, eu vou falar: não, minha filha, fique lá, né? Você casou, agora você fica lá até o fim. Jamais eu seria a primeira pessoa a me levantar contra, falar: não, pode vir para casa. Eu não te criei para você sofrer. É a mesma coisa do nosso Pai. Ele não quer que você sofra. Ele quer que você seja amada. Deus fez a mulher para nós sermos amada, respeitada, tá? Não foi para isso não, para ser subjugada, nada disso. Até mesmo em questão, quando está escrito lá na palavra do Senhor, que é para a mulher ser submissa ao homem, e aí o mundo prega de uma forma toda contrária, né? A submissão, e aí no mundo é pregado de uma forma toda contrária, uma forma maligna, dizendo aí que é para a mulher ser subjugada, né, oprimida pelo homem. Jamais. O nosso Deus jamais faria isso. Ele fala para nós sermos submissa, porque ele sabe o poder que nós temos e nós impomos mesmo. Se deixar, nós apagamos o homem. Não tem jeito, gente. Todas nós, tá? É por isso que tem esse impasse aí. Então nós temos que nos colocar no lugar, nós temos que querer ser submissa, para respeitar a liderança do homem, que foi dada por Deus. Então não é uma coisa que eu escolhi, que você escolheu, foi dada por Deus. Está na palavra do Senhor. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, e ponto, tá? Então, quando Deus colocou isso na palavra, ele tem o porquê disso. Tem todo um estudo, você vai entender lá no Jardim do Éden, onde aconteceu várias situações, e Deus colocou dessa forma. Então, nós temos que ser submissos ao nosso marido. E o que fala para o homem? O homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, a mulher vai ser submissa a um homem que a ama, como Cristo amou a igreja. Quem não quer ser submissa a esse homem? Que te ama, que te respeita, que te coloca em primeiro lugar, que faz qualquer coisa por você para te ver feliz, que se coloca na frente de uma batalha, que se coloca na frente do perigo para te proteger, não só você como os seus filhos, a sua casa, a sua família. Você fica tranquila sabendo que dentro do seu lar tem um cabeça, tem um líder, né? Alguém que cuida, alguém que está ali do seu lado. Isso é maravilhoso, gente. E como que incrível, né? Que é distorcido essa situação como se fosse algo terrível, e é algo maravilhoso, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Voltando ao título desse vídeo, então, se você está nessa situação, Deus pode restaurar o seu casamento, você pode se levantar em oração, em jejum, e não é só orar e jejuar, tá? É ação, a ação que uma mulher tem que fazer dentro de uma casa, a ação que uma mulher tem que fazer como esposa, né? Como mulher. Então, várias questões que tem que ser colocado aí para que esse casamento seja abençoado, seja restaurado e você não chegue a um fim, que é um divórcio, algo que aborrece o coração de Deus, aborrece o seu coração, o coração do seu marido, dos filhos. É algo que não é bom, traz consequência para o resto da vida. Então, se você puder evitar, faça. Agora eu vou voltar aí para a questão de quem já está nessa situação. Foi o meu caso, não teve outra alternativa devido a várias questões, né? Não coloquei muito assim em pauta, porque eu também vou estar colocando o outro em evidência, e isso não é necessário, é algo que já passou. Graças a Deus, Deus já restaurou a minha vida. Primeiro restaurou a vida dele, encontrou uma pessoa, está feliz, né? E depois Deus restaurou a minha vida também. Então, são coisas que aconteceram, tem toda uma questão aí que envolve e que cabe somente a mim, a ele, a nossa família e a Deus, que conhece todas as coisas, na verdade. Então, o que eu posso dar uma pincelada, eu dou, mas não vou jogar aí no ventilador, porque coisas que já passaram, né? Já foi restaurada, já foi liberado perdão, cada um está livre para viver aquilo que Deus permitir que nós possamos viver. E mais eu quero falar com você, mulher que perdeu a esperança, né? Está aí nesse divórcio e pensa que não tem mais saída. Saiba que para Deus não existe o impossível. Você vai passar um processo aí como eu passei. Eu lembro que estando eu sozinha já, e eu lembro que algumas pessoas, né, líderes, às vezes alguém da família, amigas,
queria colocar na minha cabeça que para mim não tinha mais jeito, que aquilo ali era o meu fim, né? Casei, não fui feliz, houve uma destruição e agora você vai ficar sozinho o resto da sua vida, você não pode mais casar. E eu fiquei um tempo aí, também não estava pensando nisso, como deixei nos últimos vídeos, porque a preocupação era estudar, era dar o melhor para meus filhos, era criar os meus filhos, era cuidar da minha casa. Mas houve um momento que chegou, né? Passou aí alguns anos, eu sozinha, a outra pessoa já tinha refeito a vida e eu estava sozinha. E eu comecei a orar ao Senhor, pedindo para que Deus trouxesse, sim, um homem de Deus. Eu falava para Deus, Deus, eu quero um homem que atenda todas as minhas necessidades de mulher. Todas as minhas necessidades de mulher. A carência que eu tenho de encontrar alguém que me ame, que me respeite, que me coloque em primeiro lugar em sua vida. Eu nunca havia passado isso, né? Então, foi uma questão aí que eu colocava para o Senhor. Às vezes eu via casais, né, a mulher e o homem, aquele homem que amava, que levava para passear, que tinha o prazer de estar do lado dela, né, que se alguém falasse alguma coisa contra ela, ele se colocava em posição ali para defender. Eu achava aquilo lindo e eu nunca tinha passado por isso. Muito pelo contrário, às vezes eu via alguma questão, a pessoa ficava até do outro lado, né? Então eu me sentia muito só e eu desejava viver isso. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu lembro que eu fiz uma cartinha, até tem um vídeo aí no canal que eu falo sobre isso. Escrevi uma cartinha como eu queria. Falei para Deus como eu queria que ele fosse. Comecei a pedir ao Senhor. E muitas vezes o inimigo usava pessoas para tirar essa alegria do meu coração, essa esperança. Me dizendo, algumas me diziam, Rose, para com isso. Eu ainda abri a boca para falar, não, ainda vou encontrar alguém que vai me amar, que vai me respeitar, que vai ser meu companheiro, que vai estar do meu lado. E a pessoa falava, Rose, para com isso, isso não existe. Você está assistindo muita novela, você está assistindo muito filme. E eu pensava, meu Deus, será que não existe mesmo? E às vezes eu começava a ver, né? É raro a gente ver, mas a gente vê algum casal, um casal ali, outro, que é feliz no seu casamento. E eu lembro que Deus trouxe uma pessoa, né, que eu comecei a ver ali no Facebook, uma pessoa que passou por um processo difícil de traição, de estar sozinha, largada também com 2 filhos. E ela começou a cuidar da vida dela e logo ela conheceu uma pessoa e ela estava ali contando a história dela, estava muito feliz e aquilo serviu de inspiração para mim. Aí eu ficava ali, sabe, entrando no Facebook dela para ver como ela estava, como estava sendo a vida dela. Ela estava contando ali, mostrava os passeios, mostrava o interagir daquele novo companheiro com os filhos dela, a alegria que ela estava. Você via assim, a mudança do início, quando eu comecei a ver ela, aquela cara de mulher sofrida, triste, e ela resplandecendo ali como uma flor, sabe, que nasce. Porque é dessa forma, eu passei por esse processo ali do início, nossa, eu me sentia assim uma adolescente, eu não queria nem saber se os outros iam criticar, que os outros iam falar, eu queria expor para o mundo, né? Aí eu colocava as fotos ali no Instagram, no Facebook, nós passeando, me sentia como se fosse uma adolescente, eu e ele, sabe? Porque eu nunca tinha vivido aquilo. Então é algo que alegra o nosso coração. E eu via ela ali, tô suando, meu Deus. Eu vi ali a história dela e aquilo me serviu como inspiração. E eu olhava aquilo com bons olhos, né? A palavra do Senhor diz isso. Se os seus olhos tiverem luz, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos tiverem treva, todo o teu corpo terá trevas. Então tem pessoas que olham com olhar de inveja, né? Ah, não acredito. Não existe o amor. Ah, tá feliz agora, que é o começo, eu quero ver depois, né? Tem pessoas que são assim, mas eu não. Eu olhava pensando, nossa, que bênção. Então existe sim. É possível encontrar alguém. Um homem bom, um homem especial, um homem que sabe se colocar como homem, que sabe cuidar de uma mulher, né? Que legal, eu comecei ali me inspirar naquilo e continuei orando, continuei pedindo ao Senhor. A tristeza no meu coração não é tão grande, sabe? Esse processo aí já era a fase que meus filhos já estão crescidos, já estão namorando, já estão adolescentes. Eu estava já morando ali naquele sobrado. E quantos sábados, né? Gente, eu tô suando, meu Deus. É menopausa junto, tá? Meu Senhor amado. Bom, vamos continuar. E quantos sábados ali eu ficava na janela do sobrado, tinha um céu lindo ali, maravilhoso, né? Que eu amo o céu azul, ficava olhando ali no sábado, aquelas tardes gostosas. E eu falava, Senhor, como eu queria ter alguém, sabe, para poder passear, ir no shopping, para poder, de repente, ir no cinema, né? Ter alguém ali que fosse meu companheiro. Ô Senhor, onde está essa pessoa que o Senhor tem me prometido? O Senhor, nesse período, já estava usando pessoas para falar comigo. Eu lembro que eu estava numa igreja naquela época, todos os dias que eu estava lá, eu orava sobre isso. Eu falava, Deus, prepara meu esposo. Ficava pensando, como será que vai ser? Será que vai ser dentro da igreja? Será que eu vou encontrar ele onde? Porque eu era uma pessoa que não saía, né? Minha vida era trabalhar, vir para casa e ir para a igreja. Essa era a minha vida. E Deus já havia
colocado ao meu coração isso, contado algumas histórias, né? Colocado algumas situações para eu entender que o Senhor ia restaurar a minha vida sentimental. E os anos se passando e nada acontecia. E eu lembro que eu estava ali na igreja um dia, orando ao Senhor, falando com Deus: Senhor, prepara uma pessoa para mim, meditando ali, né? Conversando com o Pai. E quando acabou o culto que eu estou saindo, a pastora ali, né, daquela igreja, ela me parou e falou: Rose, vem aqui. Deus manda te dizer que Ele vai preparar um varão para você. E quando ela falou isso, eu me alegrei, porque era a resposta da oração que eu estava ali no culto todinho pedindo ao Senhor. E saí dali feliz. E o tempo foi passando, né? Várias vezes eu ia no culto, tinha ali no ensaio das irmãs, eu participava. Na hora de terminar o culto ali, tinha dias que às vezes estava frio, estava chovendo, as irmãs falavam ali, né? Teve um dia que me marcou muito isso. Eu vim de lá para casa chorando. Porque eu estava lá e na hora de terminar ali, as irmãs: ai, deixa eu ir, ai, meu marido veio me buscar, ai, irmã Rosa, deixa eu ir, que meu marido já chegou, veio me buscar, Pai do Senhor, né? Tchau, vai com Deus. E saiu eu sozinha, né? Numa rua ali meio que escura, indo para casa naquela chuva com guarda-chuva sozinha, como sempre, né? Indo para minha casa e pensando: Deus, só eu que sou sozinha, só eu que nunca vou saber o que é isso. Porque mesmo eu estando casada naquela situação, eu não vivi isso, né? Nós era muito estranho, olha, não dá nem para explicar muito bem aquela situação. Eu lembro que eu dizia isso, que eu era viúva de marido vivo, porque não tinha essa reciprocidade, né? Esse companheirismo, essa união, esse amor. Por isso que foi fácil destruir, tá, gente? O inimigo não é bobo, não. Ele vê a brecha, ele trabalha. Então, eu não sabia o que era isso. Eu ficava pensando: será que eu vim nesse mundo para eu nunca ser amada? Será que eu vim para esse mundo para eu nunca viver isso? Né? Eu lembro na minha época de adolescência, eu vi as meninas namorando, então tem todo um processo, né? As meninas namorando, as meninas passeando, as meninas ganhando seus presentes no dia dos namorados, e eu não tinha isso, né? Eu fui me casar, eu já estava com 21 anos, foi meu primeiro namorado e eu casei. Então eu lembro que eu via minha vida, assim, um livro da minha história sentimental, todo em branco, e depois vinha o casamento, onde eu não fui feliz, e depois o resto tudo em branco. Então eu lembro que às vezes eu sentava com as meninas, ela contava: ah, uma vez eu namorei fulano, que falou isso, que fez aquilo, passei por isso. Eu não tinha história. Eu falei: gente, não é possível. Que vida sentimental infeliz, né? E eu falava: meu Deus, por quê? Por que eu fui escolhida para viver dessa forma? Então eu já vi ali de um processo de me sentia assim, me sentia feia, tinha aquela coisa de inferioridade. Então a primeira pessoa que apareceu ali, eu nem sabia que era amor, não sabia que era namoro, não sabia que era nada. Vi uma pessoa ali, a pessoa se interessou por mim e nós se casamos, né? Era da igreja, então eu teve que fazer uma coisa correndo, porque tinha toda uma questão da gente não pecar, várias coisas, né? Que vocês, eu acho que, não sei se vocês entendem isso. É um processo que teve ali que nós passamos, acho que o carro na frente dos bois, como dizem, né? E bom, consequência foi essa. Enfim, aí estou nessa situação e depois o Senhor foi trabalhando, o tempo foi passando e parecia que isso não ia acontecer. E aí tem toda uma história, né? Se eu ficar falando muito, o vídeo vai ficar muito grande. Eu sei que nessa questão toda, o Senhor foi trabalhando no meu coração. Aí houve um tempo que eu lembro que eu falava para Deus assim: Senhor, eu quero que o Senhor traga um príncipe para mim, né? Um homem assim amável, carinhoso. E já contei isso aí no canal. Eu lembro que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: você quer um príncipe, mas você é uma princesa? Então tem toda outra questão também, né? Devido a vir dessa vida difícil, desde criança, adolescência e depois desse casamento, eu me tornei uma pessoa mais dura, mais ríspida. Eu tive que ser dessa forma para poder ser. Eu era o homem da casa, né? O homem e a mulher da casa. Então eu tive que me embruteci. Eu perdi a essência da mulher, eu perdi a delicadeza da mulher, sabe? Essa feminilidade que nós temos. Então, como que Deus ia trazer esse homem que eu desejava, se eu não estava preparada para recebê-lo? E eu lembro que eu fui no culto no mesmo dia, chegando lá, Deus usou a irmã. Eu fiquei assim, falei: meu Deus está falando comigo sobre isso. E ali, Deus usou uma irmã e falou: olha, você tem falado com Deus, eu quero um príncipe, mas Deus manda te dizer, mas Deus manda te perguntar: você é uma princesa? E ali eu falei: meu Deus, eu não sou uma princesa. Eu olhei para mim e vi quanta coisa que eu tinha que mudar, né? E ali eu comecei essa busca de procurar o meu eu. Então eu deixei essa questão sentimental de lado,
coloquei Deus em primeiro lugar, comecei a buscá-lo com todo o meu coração, comecei a buscar me resgatar-me novamente, olhar para mim, ver a minha essência, ver quem eu era, né? Devido a tanta coisa que eu ouvi, tanta coisa que aconteceram, eu não tinha amor próprio, eu não conseguia me ver como uma mulher que poderia merecer sim ser amada, né, respeitada. Então, várias questões aconteceram ali que Deus começou a trabalhar no meu íntimo, no meu coração. Houve uma transformação, houve uma preparação para que a bênção do Senhor chegasse nas minhas mãos e eu não a jogasse fora. Então, tem todas essas questões também. Então, você, mulher, que está de repente aí ferida, e fechou o coração, né? Às vezes nós falamos, não quero mais, já sofri tanto, já foram tantas decepções. Começa a te resgatar, mulher. Começa a olhar para ti. Começa a buscar amor próprio em ti. Começa a se amar. Começa a se tornar essa mulher feliz. Foi dessa forma que Deus fez comigo. Então comecei a me resgatar, comecei a procurar quem eu era. Comecei a cuidar do meu cabelo, cuidar da minha pele, cuidar do meu corpo. Comecei a cuidar das minhas coisas, né? Comecei a me tornar uma mulher feliz. Comecei a ler livros, comecei a buscar conhecimento, comecei a me inspirar em mulheres, né, que tinham uma vida restaurada na vida sentimental. E ali Deus foi trabalhando, foi me moldando, foi me transformando. E no tempo e na hora certa, Deus trouxe a bênção para mim. Então, o que eu quero deixar para você hoje nesse vídeo é isso. Duas formas Deus pode fazer na sua vida. Restaurar o seu casamento que está destruído. E se você já está com uma vida sentimental destruída, talvez nunca casou, talvez casou, separou, hoje é sozinha, Deus pode mudar a sua história, tá? Esse vídeo é para te trazer esperança. Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também, tá bom? Que você acredite, confie e comece a olhar para ti. Cure as feridas da sua alma, busque ajuda em mulheres de Deus que possam te dar bons conselhos, como você está fazendo aqui vendo esse vídeo, é um meio, leia livros, né? Leia aquele livro lá, 5 Linguagens do Amor, que foi um livro que eu li, vou falar um pouquinho depois sobre ele, você que é casada, para entender aí o seu cônjuge, você que está namorando, ou você que pretende se casar, esse livro é muito bom, tá? Casamento Blindado, foi um livro também que eu li, muito bom, depois vou falar um pouquinho sobre esse livro também, traz ali conhecimentos que vai ser benéfico para o seu casamento ou para você, mulher que quer se casar, tá? De uma forma ou outra, é muito bom que você busque conhecimento. Nós precisamos entender que quando nós vamos fazer alguma coisa, né? Eu quero ser uma empresária, eu quero me formar em alguma coisa, eu vou estudar, não é dessa forma? Quero ser uma serva do Senhor, tem que estudar, ler a palavra, conhecer quem é Deus, e é dessa forma em todas as áreas. Mas a área sentimental nós achamos que é assim, no oba-oba, na sorte, deixa acontecer. Não, gente, nós precisamos nos preparar para ter o melhor. Eu quero ter um bom casamento, eu vou investir no meu casamento. Vou investir em livros, vou investir em cursos, vou investir em mim, no meu amor próprio, vou me resgatar, não vou ficar procurando um homem que me faça feliz, eu vou ser feliz, para que eu, junto com esse homem, possamos ser felizes. Entende? É isso. Eu vou falar mais um pouquinho, né, em outros vídeos, mas é uma série aí que eu vou falar para você mais profundo sobre a vida sentimental. Dei uma pincelada aí no canal, depois deixei de lado, achei que não era necessário, não era o tempo, mas o Senhor tem há muito tempo falado comigo sobre isso, essa área que o Senhor tem preparado para eu trabalhar, e eu quero mostrar para vocês aí que é possível sim ser feliz, mesmo depois de uma vida totalmente destruída na vida sentimental. Ele quer resgatar a sua vida e é essa a vontade de Deus, ainda que alguns dizem que não, tá? Eu acabei não falando muito sobre isso, mas eu vi ali diversas pessoas falando, você não pode mais casar, você agora tem que ficar sozinha até o fim da sua vida, baseado em alguns versículos que eles colocam, mas eu posso te garantir que o nosso Deus é o Deus que restaura a vida. O único pecado que não tem perdão e que não tem como é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas adultério, traições, tantas outras coisas, né? Tantos pecados que tem aí, todos eles têm restauração, todos eles têm perdão e Deus pode restaurar, restituir sim a nossa vida. Bastamos que nós acreditamos, que nós cremos, porque tudo é possível aquele que crê, tá bom? É isso, vou deixar essa mensagem, se você está gostando, deixa seu like, compartilha com outras mulheres e não se esqueça de se inscrever no canal. Vem mais vídeos aí, tem uma série de vídeos que Deus colocou no meu coração e eu vou trazer para que a sua vida também seja transformada, assim como a minha vida foi, tá bom? Um beijão para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.